Fala galera ligada no canal Jogar Fácil, eu sou o André Alves e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a derrota do Santos para o Coritiba, jogo pelo Campeonato Brasileiro. E de início eu quero falar para vocês o seguinte, uma das falas que vocês mais devem ter ouvido aqui no canal desde a criação dele, pelo menos quem acompanha bastante, vê os vídeos aí, é que o roteiro do filme de terror, ele tá atrelado ao Santos das melhores formas possíveis. Fiz algumas anotações aqui das coisas que aconteceram no jogo de hoje, tá? Assim, o lance desse roteiro, e eu vou tentar trazer uma narrativa para vocês aqui de tudo que deu errado, tá? De tudo que tinha, de atmosfera, tudo isso, tá bom? Primeira coisa é o seguinte, eu vou pedir para vocês deixarem o like aí, curtir, porque só isso para ajudar de alguma forma aqui a gente ficar mais tranquilo. Então curtam, compartilhem o vídeo, se inscreve no canal que me ajuda muito aqui, beleza? É o seguinte, amanhã, hoje é dia 17, amanhã é dia 18 de maio, e amanhã é a convocação da seleção brasileira, né? Em tese é o evento mais aguardado a esse momento envolvendo a seleção brasileira, porque vamos viver uma expectativa de se o Neymar vai ou não vai para a Copa do Mundo. O Ancelotti trará os 26 nomes amanhã. Então, hoje, em tese, seria o último jogo do Neymar. É o último jogo do Neymar antes da convocação da seleção. E aí, o Santos mandou o jogo para a capital, para o estádio da Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. Encheu o estádio, o Santos colocou 45 mil torcedores lá dentro, bem perto da capacidade máxima que tem, fez um público muito bom, a festa estava linda, tudo muito maravilhoso. A gente pegou um adversário e enfiou 2-0 nesse adversário no meio da semana na Copa do Brasil. Então, em tese, a gente vinha com um aspecto muito positivo e bem, né? A atmosfera a nosso favor, torcida lotando o estádio, último jogo do Neymar antes da Copa e tal, todo mundo naquela energia muito top. Mas é aí onde entra a crueldade do roteiro, dos deuses do futebol escrevendo um roteiro lá atrelado ao Santos. Com tudo isso que eu disse pra vocês, o Santos já começa tomando um gol de Breno Lopes, senhoras e senhores. E pra quem não sabe quem é Breno Lopes, é simplesmente um bagre, eu vou chamar de bagre, porque esse cara ele não conseguiu fazer absolutamente nada no Palmeiras, e ele fez apenas um gol no Santos pelo Palmeiras na final da Libertadores, né? Ele fez esse gol, ele tem outros gols, eu acho, com a camisa do Palmeiras em cima do Santos, talvez, mas ele faz o gol do título, né? Um título que tira o Palmeiras de jejum de 60 anos, sei lá quantos anos que o Palmeiras não via um título de Libertadores, né? Isso lá em 2020. Ou seja, já tinha uma certa crueldade ali, o Breno Lopes já abriu o placar. Breno Lopes, esse que defendeu a camisa do Fortaleza e não fez gol no Santos, defendeu a camisa do Coritiba nos 2 jogos pelo Coritiba e não fez gol no Santos. Mas hoje o roteiro apareceu. Breno Lopes vai lá e faz seu primeiro gol em cima. Mas aí tudo bem, o Santos tentando, 1-0, vamos tentar e tal. Só que o Coritiba entendeu o que precisava fazer para vencer o Santos hoje. O Coritiba precisava achar os seus gols no contra-ataques e finalizar, matar o jogo. Olha como a gente diria que o futebol é tão simples, né? Precisava matar o jogo. E num desse contra-ataque, novamente, quem faz o gol, o Breno Lopes, faz 2-0. Ou seja, aí vocês já estão vendo a crueldade, né? O Santos teria que reverter um placar de 2-0 dentro da Neoquímica Arena, né? Com o seu mando de campo. Pré-Copa pro Neymar. Isso com 20 minutos de jogo já tava 2-0, sabe? Todo mundo sem entender. Que porra é essa? O time esculhambou o Coritiba no meio da semana e agora no final de semana, na sua casa, no seu mando de campo, não jogou nada. O que tá acontecendo? E aí, beleza. Não satisfeito, o Santos vai lá e comete com um pênalti em cima do Breno Lopes novamente. Cara, foi porque faltou assim, só cereja no bolo só. Para colocar aí, porque o Breno Lopes não quis bater o pênalti, deu para um cara que não, o Josué, que não fazia gol há 3 meses, tá? O Josué não fazia gol há 3 meses em nada, em time nenhum, em competição nenhuma, tá? Foi lá e converteu o pênalti, tá? E isso porque eu falei, igual eu falei agorinha, tipo, isso porque os deuses do futebol não quiseram colocar ali, ó, cereja do bolo em cima. Porque se quisesse, era para ser hat-trick do Breno Lopes, tá? Era pra ser hat-trick. Imagina um hat-trick do Breno Lopes. Meu Deus do céu. É coisa de louco. Meu Deus do céu. Eu acho que eu ficaria louco. Enfim. Com 3-0 eu ainda fiquei, caralho, eu vou ver esse jogo. Eu tenho que continuar vendo esse jogo porque... Eu não sei por quê. Porque torcedor é meio maluco e é isso aí. E aí,
A gente vai pro segundo tempo e tenta esperar que o time faça algumas reações. Nesse jogo de hoje a gente teve Mike em campo, e muitos torcedores que não prestam atenção às vezes na própria narração, nos comentaristas do jogo, ficam questionando na internet por que o Mike tava em campo, por que não sei o que, cadê o time que tava jogando no meio da semana e tal, gente, o Igor Vinícius sentiu, ou ele teve uma febre muito alta no início do dia, não pôde jogar, o Christian Olive tava sentindo a panturrilha, não pôde jogar no meio de campo, então foi o Arão que entrou, Gustavinho entrou, foi machucado, série de coisas acontecendo errado. Luan Pérez entra no lugar do Arão, não, do Gustavinho, que precisou sair, e eu não lembro quem entra no lugar do Mike, mas o Mike substituído no primeiro tempo, pra vocês terem ideia. Tanto que o Mike fez uma partida pavorosa, tá? Jogador que recebe 1 milhão por mês, 1 milhão e mais a mais por mês, sei lá. Esse cara recebe a bala, o cara nem joga pelo Santos direito. Se esse cara tiver 4 partidas no ano, é muito, tá? É muito. E aí, beleza. Numa dessa, no decorrer do jogo, o Luan Pérez simplesmente toma uma bolada no meio da fuça e desmaia. Desmaia. O Luan Pérez desmaiou dentro de campo. A ambulância entrou, botou, ele levantou, reagiu assim, tal, mas os médicos falaram, cara, não, sem condições pra você jogar. E aí a ambulância entrou dentro de campo. Caralho, aí eu já falei, caralho, vai dar muito ruim aqui. Papo de goleada eu tava com medo, tá? De goleada de 6, 7, eu tava nesse sentido, 5. Sorte a nossa ainda que isso não aconteceu, tá? Porque tiveram chances para 5, no mínimo. Beleza, o Luan Pérez sai e entra o Ananias para a substituição, porque o jogador teve concussão, né? E aí eles colocam, né? Aí o técnico tem direito a substituir mais uma vez, né? Coloca dentro de campo. E aí, senhores, é o seguinte. O Neymar estava sentindo a panturrilha dele. E aí ele chama o cara lá, tô sentindo uma dorzinha aqui, passa um gelol aí, faz uma massagem e tal pra eu voltar pro jogo aqui e tal. E nisso, o jogo tava meio que parado, alguma coisa do tipo, ia até substituições e tudo mais, então substituiu alguns jogadores do Coritiba, alguma coisa assim. E veio a substituição do Santos. E o Escobar foi o cara chamado para ser substituído. O Escobar que tava de um lado, atravessou e veio para cá, para ser substituído. E entrar o Robinho no lugar do Escobar. Sabe o que acontece? A placa sobe 10. 10, tá? A placa sobe com o número 10 e sai, que em tese é o Neymar, para a entrada do Robinho, que eu acho que é o camisa 7, né? Não tenho certeza. Gente, nessa hora, acabou o jogo. Isso foi uns 20 minutos do primeiro tempo, tá? Depois ali não teve mais jogo, não. Depois ali, nem o Coritiba fez mais nada, nem o Santos fez mais nada. Acabou ali ficou briga. Breno Lopes já tinha brigado com o Neymar a esse ponto. O João... Eu esqueci o nome do cara, velho. O Adonis Frias já tinha brigado com o Breno Lopes. Mesmo com o Breno Lopes mostrando taça da Libertadores 2020 pra torcida do Santos. Papo de loucura, tá? E aí, gente, fomos entender, né? Aí os comentaristas vai tentar entender o que aconteceu ali. E simplesmente o árbitro, a comissão técnica do Santos passa que quem tá saindo é o Escobar e quem vai entrar é o Robinho Júnior. E simplesmente, mano, alguma coisa acontece nesse período, de sair da comissão técnica pro cara que levanta a placa e quem sai é o Neymar, quem ninguém pede pra tirar. E aí a comissão técnica do Santos fica revoltada, o Neymar fica maluco, de raiva, porque pensei só, a sua partida pra você demonstrar, a última partida que você tem pra mostrar, ó, eu tô pronto, eu tô apto, eu quero jogar. A última partida pra você demonstrar pro técnico Ancelotti, o cara, tipo, precisando jogar, o cara jogou, o Neymar jogou a maioria, pelo menos uns 90 minutos, uma ou outra partida que ele saiu, tipo, aos 80, algo do tipo, porque o técnico pediu, ou ele pediu, por causa do estilo de jogo, tal. Contra o Coritiba ele sai, mas ele sai porque o Santos já tinha feito 2, a gente tava com a classificação garantida já, então vamos fechar a casinha. Então, nesses contextos, o último jogo, o Neymar deve ter jogado, acho que 13 jogos até o momento, com esse ser o 14º. Acho que se tiver 2 ou 3 jogos que ele saiu com 70, 80 minutos foi muito. Esse seria o terceiro. E simplesmente ele sai de campo porque o juiz levantou a placa errada. Não podia voltar. Não satisfeito, o juiz de campo vem lá do outro lado e dá um amarelo ainda pra ele. Cara, se isso é um roteiro assim absurdo, eu não sei o que é, gente. Eu não sei o que é. Tem coisas assim que parece que foram escritas mesmo pra acontecer com o Santos. É uma maldição muito desgraçada. Não tem como. E aí, não satisfeito, o Neymar pega o papelzinho da mão dos caras lá, mostra, gente, tá aqui, ó, 31. Por que eu tô saindo?
Aí a gente achou que ia resolver, que ele ia voltar e tal, só que eu não entendo como funcionam essas regras de substituições, então ele não pode voltar. Só que qual que é o problema? O juiz de campo deu o amarelo errado pro Neymar, o juiz não permite o Neymar voltar, eu não sei se isso é regra, alguma coisa do tipo, e ele também não tirou o amarelo do Neymar. O Neymar tava revoltado com razão e ele tomou o amarelo de graça. Tá entendendo? Que assim, aí se ele vai jogar o próximo jogo pelo Santos, provavelmente não, porque ele vai se preservar pra Copa, caso ele seja convocado, tá? E aí vira aquela bagunça toda e tal. Muita gente falou que foi o cara que levanta a plaquinha, mas os próprios comentaristas e repórteres que estavam dentro de campo já falou, gente, o menor dos errados é o cara que levanta a plaquinha, tá? Porque pra chegar nele passa por umas pessoas que falam com as comissões e entregam pra ele a substituição. Ele literalmente só, quem que é? É o 10 e o 7, ele só coloca 10 e o 7. Ele só faz isso, esse árbitro, apenas. E tá ali pra tentar apaziguar alguma coisa entre as comissões técnicas rivais, somente. Ao que tudo indica, tá bom? Então assim, já estão investigando pra saber quem foi o culpado, mas assim... E aí? Não, vocês estão satisfeitos com esse roteiro? Vou dar mais uma aqui para encerrar assim, ó, a cereja, zona do bolo. Poderia caber várias cerejas aqui em cima, mas eu vou dar uma só. Barreal, o clima já tá lá em cima, discussão já teve. Santos bagaceira que virou 3-0 no lombo, torcida xingando todo mundo, 45 mil pessoas xingando todo mundo, a torcida do Coritiba ficando maluca lá do outro lado. O que acontece? O Barreal vai lá e ó, crau, na perna do Breno Lopes, nem entra certo pra poder ver se tira esse cara dos próximos jogos aí, jogando lesão, alguma coisa do tipo, não, nem pra fazer isso não, ele tira e aí toma a expulsão de cara. Eles veem como medida ação temerária, né? Eu acho que é, não sei se é um negocinho que chama. Eu sei que ele tem um lance de tipo 4-4-Ds, eu acho que é, tipo, é distância, defensor, aí é distância, né? Distância do último jogador, do atacante pro gol. O defensor, se o cara que deu o carrinho era o último defensor, aí tem um lance de a densidade, eu acho que é, do impacto, que se foi muito forte, se não foi, algo assim. Eu sei que tem uma regra nisso para ele aplicar o vermelho. E aí ele aplica o vermelho e tira, e o Santos fica com a menos, assim, os restantes dos 20 minutos do segundo tempo, que não vira muita coisa. O Santos desperdiçou a chance que tinha para poder marcar. Gabigol entrou dentro de campo, não fez porra nenhuma, ninguém fez mais merda nenhuma. Mas aí nesse momento aí o Coritiba já tinha fechado sua casinha, os próprios jogadores do Santos tinham ficado malucos com essa partida e deu no que deu. Santos agora que se aproxima da zona de rebaixamento. Olha que beleza. Olha, para o roteiro continuar melhor. O Santos se aproxima da zona de rebaixamento e o Coxa quebrou um tabu de 10 anos sem vencer o Santos. 10 anos. 10 anos sem vencer o Santos. O Coxa foi lá na Neoquímica Arena e venceu diante de 45 mil pessoas por 3-0 o Santos. Que foi eliminado por esse mesmo Santos no meio da semana e hoje ganhou de 3-0 fora de casa. 10 anos de tabu, tá? Então, assim, o jogo de hoje, sim, que tinha tudo pra ser uma festa, maravilhoso, porra, vamos jogar bola. Nem se tivesse saído empate, teria sido tão amargurante como foi o jeito que foi. Beleza? Ah, André, por que não comentou da partida assim de um todo? Então, não teve, porque a partida parava toda hora. Toda hora a partida parava por alguma coisa que acontecia dentro de campo. Não tinha muita coisa pra falar. Se não parava porque os caras brigavam, aconteciam as coisas com a arbitragem que acontecia, parava porque tinha muita falta. Foi um jogo muito faltoso, muito. O juiz que estava em campo é um dos piores juízes que tem no Campeonato Brasileiro. Todo jogo ele dá 4 ou 5 amarelos, no mínimo, para mais. É um juiz terrível, na minha opinião. Terrível. E a ver como que a CBF vai lidar com esse problema aí, que a gente já sabe, né? Principalmente se tratando de Santos, a CBF vai fazer porra nenhuma, né? Mas é isso. Talvez a gente volte amanhã com um vídeo sobre a convocação, analisar os nomes que foram convocados, dizer se o Neymar foi ou não, a nossa expectativa para a Copa, e é isso aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui e valeu!